Como é bom estar entre os irmãos, meu amado. Como é bom estar na casa do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Você trouxe a sua Bíblia? Então abre ela comigo. Salmo de número 121, versículo 1 e 2. Eu vou lhe fazer uma pergunta e eu quero que você responda em alto e bom som. Salmo de número 121. Nós vamos conversar hoje sobre as atitudes de o rei Josafá diante de uma situação adversa. Mas antes de nós passarmos para o texto que está no livro de 2 Crônicas, eu vou lhe fazer essa pergunta e eu quero que você responda bem alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Puxa vida, que bonito que ficou. Mas dá para melhorar, né? É que eu peguei vocês de pegadinha, né? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O texto de 2 Crônicas, no capítulo 20, conta a história de um exato momento onde o rei Josafá recebe uma ameaça. E essa ameaça, ela vem de 3 tribos, de 3 povos: os moabitas, os amonitas e alguns da tribo de meunitas. Algumas versões dizem que é dos tribos de Seir. E eles se levantam contra o povo de Judá. Irmãos, naquela época, Israel, Judá, essa passagem ela se passa com a tribo de Judá. Ali já havia tido uma separação. Israel estava de um lado, Judá estava de outro. Deixa eu já falar antes que o professor Silvio, sorria para mim dali, e o sorriso dele é muito simpático, diga-se por sinal, Silvio? Mas pode ser que eu me escape e chame por costume e fale de Israel. Então quando eu quiser dizer Israel, eu vou dizer Judá, mas eu vou me esforçar para falar de Judá. Naquele tempo, Judá, eles tinham muitos inimigos. As tribos por onde eles passaram para reconquistar, para conquistar a terra que Deus tinha dado, que tinha prometido ao seu povo, eles foram destruindo muitas nações, e isso veio trazendo eles muitos inimigos. E se levanta este povo, os moabitas, os amonitas e alguns da tribo dos meunitas, para vir lutar contra Judá. Como naquele tempo, meu irmão, como naquele tempo, hoje não é diferente. Nós somos o Judá de Deus, nós somos o Israel de Deus, nós somos em Abraão filho desta promessa. E vivemos dia a dia lutando e buscando. Por quê? Porque inimigos se levantam todos os dias contra nós, das mais diversas formas, dos mais diversos jeitos. Às vezes lutas que nós buscamos com as nossas mãos, às vezes infortúnios que nos acontecem, angústia que nos surge no meio do caminho, que nós não sabemos nem de onde é que vem. E o que fazer? O que fazer num tempo onde você não sabe o que fazer, onde você não tem para onde correr? Quem promete as pessoas: olha, você vem para a minha igreja,
Você vem, aqui para a nossa congregação, você aceita esse Jesus que eu prego e todos os seus problemas acabaram. Você terá uma vida de pasmaceira. Na sua vida serão só flores, é só beber ovos e comer leite. É mentira, meu amado. É mentira. Durante o tempo em que nós estivermos neste mundo, durante o tempo em que nós estivermos aqui convivendo, nós teremos sim lutas, teremos aflições, teremos desafios. Como igreja, a nossa função como corpo de Cristo, e quando eu digo igreja, eu não quero me referir simplesmente ao pastorado, aos líderes e pequenos grupos. Nós que assumimos essa responsabilidade, temos um peso maior sobre as nossas costas, temos, graças a Deus, que somos dignos dele. Mas a cada um de você, cabe a cada um de você, cabe a cada um de nós, sermos esse abraço, sermos esse ombro amigo, a pessoa que está passando por uma prova, está passando por uma luta. Mas haverão lutas, haverão provas, que você precisará vencê-las na sua intimidade com Deus. Haverá momentos da sua vida que o melhor lugar para você estar é no seu quarto de guerra. A sua intimidade com Deus, a forma como você busca a Deus, vai definir quanto tempo ou como será a sua vitória. Josafá recebe a notícia, eles vêm e trazem: olha, se juntou uma grande multidão contra ti. Se juntou um grande número de povos, e olha, tem soldado que não acaba mais para vir destruir e tomar. Os amonitas, os moabitas disseram: olha, eles queriam fazer uma reintegração de posse. Não é assim? Onde é que está o nosso advogado ali? É isso, não é? Uma reintegração de posse. Eles acharam que o lugar onde Judá estava e que Deus havia prometido era deles, eles tinham sido tirados dali. E eles então vieram e disseram: olha, vocês estão no lugar que nos pertence, e vocês vão ter que sair, por bem ou por mal, nós vamos tirar vocês daí. E o primeiro passo, quando Josafá recebe essa notícia, meu amado, que ele começa a ler as cartas que foram enviadas, ouvir a voz da quantidade de soldados que ia, Josafá não vou dizer que ele tomou uma atitude, porque nós temos 366 vezes escrita na Bíblia que nós não devemos temer. Tem lá o versículo que diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas naquele momento Josafá, ele temeu. Ele teve falta de autoconfiança. E eu quero dizer uma coisa para você: a autoconfiança, a mais do que é necessário. A autoconfiança exagerada, ela é um risco para nós. Nós precisamos aprender a não ter medo da luta, não, de forma alguma. Nós precisamos aprender que sozinhos nós não somos nada. E isso foi o que aconteceu com Josafá. O primeiro passo, aquilo que aconteceu com ele, a primeira coisa que ele recebeu, a primeira sensação que ele teve quando ele recebe aquela notícia, a Bíblia diz que Josafá teve medo. Josafá temeu. E qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo que Josafá faz? Quando ele entende que ele não conseguiria vencer aquela luta, que aquilo era demais para ele, Josafá faz aquilo que nós devemos fazer quando ventos contrários se levantam contra nós, quando as lutas se vêm, quando nós estamos em momentos em que nós somos totalmente conscientes, em que nós não temos condições de vencer as nossas batalhas, Josafá, ele vai e conclama uma oração. Nós precisamos saber o endereço.
ele vai buscar o Senhor seu Deus, ele vai e se dobra. Então Josafá teve medo e ele vai e busca, conclama toda a nação de Judá para um tempo de oração e um tempo de jejum. Pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum a toda a Judá. Onde é que é o endereço? Onde é que é o endereço de Deus? Quando o inimigo se levanta, quando as notícias ruins começam a chegar, quando o desequilíbrio bate à nossa porta, onde é que nós encontramos Deus? Nós encontramos Deus aqui, meu irmão, nos dois joelhinhos dobrados, na presença do Senhor. Quando a situação sai do equilíbrio, quando as coisas, você vê que não tem mais como vencer. A autoconfiança em excesso, ela leva você a não ficar preparado para as lutas. A autoconfiança em excesso, você vai pensar assim: olha, eu não sou Deus, mas também Ele não é tão grande. A autoconfiança faz com que você não se prepare. E aí vai fazer o quê? Quando a luta vier e a casa cair, meu amigo, aí você vai pensar e vai lembrar de Deus. Mas quando lhe falta, quando você sabe que você é limitado, você sabe o endereço de Deus, e você leva uma vida de dependência da presença dEle. Foi exatamente isso que o rei fez. E ele conclamou todo o povo. Josafá coloca-se diante do Senhor e faz uma oração. Isso é que eu acho interessante, e eu queria que você prestasse atenção, porque muitas vezes, irmãos, desculpem, muitas vezes nós chegamos diante de Deus, e como é comum ouvir isso, e começamos a colocar diante do Senhor as nossas justiças. Josafá, ele vai para a presença do Senhor, e ele faz uma oração com humildade. Ele era o rei de Judá, ele era aquele que veio andando nos caminhos do seu pai, fazendo aquilo que era reto diante do Senhor, e ele poderia chegar diante de Deus, e daí, Senhor, como é que é? Tu sabes que eu sou o cara, eu venho levando o teu povo, e aí vai deixar? Não. Josafá toma uma atitude diferente. Ele não toma uma atitude arrogante diante do Senhor. O Senhor lembrar, ele traz a lembrança do Senhor, como se fosse possível Deus esquecer alguma coisa das promessas que ele havia feito para o seu povo. E eu quero dizer para você, Isaías trata as nossas justiças como trapos de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Quando a Bíblia se refere a trapos de imundícia, você sabe o que é isso? Naquele tempo não havia absorvente, e as mulheres pegavam aqueles panos mais velhos e elas dobravam, e elas usavam aquilo para conter, ou para acolher o fluxo menstrual. É repugnante, né? Pois é. É dessa forma que o profeta Isaías fala sobre as nossas justiças. Mas muitas vezes nós chegamos diante de Deus em um momento de luta, e o que nós dizemos? Tenho andado no teu caminho, Senhor, tenho olhado, observado, tenho feito isso, tenho feito aquilo. Ei! Josafá faz uma oração, ele começa a fazer o Senhor lembrar, ele reconhece que ele é totalmente dependente de Deus. Todas as vezes em que nós chegarmos diante do Senhor com uma oração arrogante, tome cuidado. Deus pode pedir de você algo que você não está pronto para dar. Foi assim com o moço rico. Ele chega e aborda Jesus, e Jesus diz, ele pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?
Jesus pede que ele, ensina que ele cumpra os mandamentos. Ele diz: não, Senhor, isso aí está show. Isso aí eu já estou desde pequenininho, que eu faço todas as coisas. A intenção dele talvez fosse mostrar para Jesus que Pedro, Tiago, João, meu amigo, já estavam no chinelo, cara. Ele era o cara que guardava todos os mandamentos. Ele chegou para diante de Jesus de uma forma dizendo assim: eu sou bom, eu só preciso da vida eterna. E Jesus olha para ele e diz assim: olha, vai e vende todos os teus bens, dá ao pobre, e então me segue. E aí Jesus pega ele pelo pé. Josafá faz totalmente o contrário. Ele reconhece as suas fraquezas. Ele diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, eles estão postos em Ti. O terceiro passo que ele faz é chamar Deus para a briga. Depois de fazer Deus lembrar de tudo o que ele havia prometido, Josafá vai e diz: Senhor, nosso Deus, porventura não o julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazemos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. A situação é complicada, irmãos. Eles estavam prontos a ser despejados. O número de soldados era imensamente melhor. A força bélica deles nem se comparava ao que eles tinham. Mas mesmo assim, ele faz o Senhor lembrar das promessas que Deus tinha sobre o povo de Judá. Ele diz: Senhor, Tu não o julgarás. Ele chama a Deus para a briga. Ele chama, porque é o seguinte, meus irmãos, quando você tiver um desafio, é interessante porque Josafá, ele chama toda a congregação. Ele não faz esse propósito sozinho, a batalha era grande demais. E ele chama toda a congregação, as crianças, as mulheres, os seus filhos, todos vieram. Sempre que você tiver um desafio, chame toda a família. Sempre que você tiver numa luta, procure alguém para compartilhar. Não sofra sozinho, mas chame alguém para que possa estar com você na intercessão. Chame a sua família, coloque juntos, clamem ao Senhor. E nesse instante, Deus, quando eles se colocam diante do Senhor, quando eles vêm com um coração contrito, porque Deus não despreza um coração contrito. Deus não despreza aquele que vem humildemente à sua presença, buscando ao Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor não despreza um coração quebrantado. O Senhor não despreza alguém que chega diante dele com o espírito contrito. E Deus se move em socorro ao seu povo. Isso merece um glória a Deus, não para mim de forma alguma, mas ao nosso Deus. Saber que você no momento da prova, saber que no momento da luta, saber que quando você não tem a menor chance sobre o seu inimigo, saber que quando as lutas vierem, quando tudo cair e quando você não tiver estrutura para segurar, saber que quando você dobra os seus joelhos, Deus está pronto para lhe atender. Os nossos olhos, eles estão postos em Ti, Senhor. É de Ti que vem o nosso socorro, é de Ti que vem a nossa fortaleza, é em Ti que nós confiamos. E Deus levanta um moço com um nome muito lindo, um ótimo nome para se colocar num filho. Deus levanta Jaaziel. E ele diz assim: olha só que notícia boa, meu irmão. Dai ouvidos todos, Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Judá, assim o Senhor diz: não temais e não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Nessa batalha não terás
que pelejar. Nesta batalha não terás que pelejar. Vede a salvação do Senhor para convosco. Quem é que trouxe essa profecia? Foi um moço, profeta. O contexto não foi algo assim instantâneo, de forma alguma. Jaziel vem, traz a palavra e desce um raio, lá, queima todo mundo. Não, meu irmão. A situação ela continua do mesmo jeito em que estava. Os homens que estavam armados continuavam armados, as estratégias deles continuavam sendo as mesmas, as ameaças continuavam sendo as ameaças. Mas quando Josafá recebe uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, sobre a nação de Judá, ele simplesmente muda o contexto do seu espírito, ele muda o contexto, muda aquilo que eles estavam sentindo, e eles tomam uma atitude que eu e você precisamos tomar quando recebermos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. É interessante, irmãos, porque você amanhece com uma simples dor na barriga, e você vai ali no postinho, e você é atendido carinhosamente, né, pelas pessoas que estão ali, que bondosamente lhe atendem, lhe colocam numa ficha, e você passa pelo médico, e o médico olha para você depois de examinar, né? Aquele exame de toque minucioso, depois de investir em você 15, 20 minutos numa consulta, ele diz: não te esquenta, meu filho, isso aí é só gases, e fica tranquilo que daqui a pouco está tudo bem. Você sai dali feliz, mas saindo, você encontra um irmão abençoado na porta, né, do postinho, entrando também para trazer alguém. E aí, rapaz, o que foi? Não, eu estou com uma dor aqui assim, ó. Mas o médico disse que não tem problema não, cara. É só liberar que já passa aqui e tal. Ele disse: rapaz, tu cuida com essa dor, cara. Tu cuida porque o meu sogro morreu com uma dor assim. Olha, rapaz, disseram que era só um negocinho aqui, ó. Mas, cara, tu vai bater uma radiografia, vai lá no Miro, procura um especialista, porque isso aí pode ser um problema grave. E, meu irmão, acabou, querido. É só eu que sou assim, irmãos? É só eu que vou no postinho de São Vicente? Nós somos assim ou não somos? Parece que as notícias ruins, elas nos pegam com mais veemência do que as notícias boas. E nós gostamos de amargar, mas os moabitas estão lá, mas os da montanha, alguém sobe lá, pega o binóculo, olha, morreu alguém, não morreu ninguém, a minha situação mudou, não mudou, dá uma olhadinha, entra na internet, vê como é que está a nossa conta, não, ainda continua zerada, estamos com o mesmo problema. E o que nós fizemos? Nós voltamos para o pé do Senhor, e aí choramos, e aí reclamamos, mas Josafá não. No momento em que ele recebe aquela palavra do Senhor, quando Deus diz assim: ei, nessa luta vocês não vão ter que pelejar, esta luta é minha, vede e vê o livramento que o Senhor vos dará. Josafá, ele faz o seguinte, meu irmão, ele dobra os seus joelhos, ele coloca o seu rosto em terra, e eles começam a adorar ao Senhor. Eles começam, então Josafá se prostrou de rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, e adorando, e levantaram-se os levitas, os filhos do Coaíta e os filhos do Coraítas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com uma voz muito alta. Ficou confuso? Li muito rápido, está ali? Onde é que está aqui? Não está ali, pastor? 20, 18 e 19. O que acontece? Quando Josafá, ele recebe aquela palavra, ele começa a colocar o rosto em terra agora, mas não como que gemendo, não como que agora reclamando, mas eles começam a adorar ao Senhor. Ei, se Deus falou, está falado. Se Deus disse que nós não vamos ter que pelejar, nós não vamos pelejar. Nós entregamos o nosso problema nas mãos do Senhor. E eles começam a fazer as suas orações, e não era baixinho. Às vezes nós esperamos até 2 semanas, 3 semanas para a dor sair, para depois nós dar o testemunho, né? Porque vai que volta, como é que fica? Mas Josafá não.
Josafá, quando Deus falou sobre ele, quando Deus disse: ei, vocês não vão ter que pelejar, essa luta é minha, Josafá já bota o rosto em terra e começa a agradecer, começa a adorar ao Senhor, e chama todo mundo que cantava, chama o ministério de louvor, chama a galera do púlpito, chama os obreiros, e eles começaram a adorar ao Senhor, e fizeram um alvoroço. Por quê? Porque eles sabiam no Deus em quem eles criam, e sabia que o Deus que quando falava se cumpria. Não importa a situação, se Deus falou, está falado. Aleluia. Eles tiveram fé, eles não ficaram entre dois pensamentos. E agora Josafá faz o seguinte: amados, depois daquela festa, daquele reteté lá no povo de Judá, o Josafá: pessoal, está aí liberado pão e carne para todo mundo, vinho à vontade, tá certo? E é o seguinte, vamos cada um para sua casa, vamos festejar, acabou a guerra, guarda as espadas, porque o Senhor disse que não vai precisar nós fazer nada, então acabou. Nada disso. O que eu e você podemos fazer, Deus não faz. Deus espera de nós uma atitude, e foi exatamente isso que Josafá fez. Deus havia dito a ele: amanhã vocês vão sair da peleja, mas vocês não vão ter que lutar. Eu recebo uma palavra de Deus na minha vida, mas o meu lugar de oração, a minha vida diante do altar, os meus pedidos diante do Senhor, enquanto eu não ver o meu inimigo ao céu, aos pés dos pés de Jesus derrotado, a minha luta continua, não mais como alguém derrotado e desesperado, mas agora alguém muito confiante que o nome do Senhor será glorificado sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer, Deus vai esperar a minha e a sua atitude. Só que pela confiança que Josafá tinha diante de Deus, ele muda toda a situação. Ele diz assim: e pela manhã se levantaram cedo e saíram ao deserto, e ao saírem Josafá pôs-se de pé e disse: ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Mas estava tudo dentro que estava errado, cara. Estava tudo que nós ia ser: eu vou perder a minha casa, meu terreno, a minha empresa. Ei, Deus disse que nós não vamos pelejar e que Ele vai vir em nosso socorro. Então não tem para ninguém. Acredite naquilo que Deus falou, que a sua vitória é certa. E eles saíram para a batalha. Só que Josafá, entendendo o milagre de Deus, é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Porque quando Deus trabalha, Ele trabalha, geralmente, eu não vou dizer, eu não vou totalizar, mas Deus geralmente Ele trabalha de uma maneira diferente, não do convencional. Porque o que é convencional não é milagre. O convencional é convencional. O milagre o que é? É aquilo que nós não conseguimos fazer. E Josafá, entendendo isso, ele pega e faz o seguinte: ei, o pessoal da espada, irmãos, eu só imagino, porque lá no meio do Judá devia ter alguns caras bons de espada, e estava doido para cortar uns pescoços de uns, irmãos. E eles já estavam lá com a espadinha. Ele disse: ei, vocês, passa para trás. A luta hoje é no louvor e na adoração. Ou a luta hoje vai ser ao contrário. Ele pega, bota todos os levitas, todos aqueles que cantavam, todos aqueles que adoravam ao Senhor no templo. Josafá pega e manda com que eles se vistam com vestes especiais. Às vezes nós, nos momentos das nossas lutas, nosso semblante cai, nós não queremos nem se arrumar, não queremos nem pentear o cabelo. Quando nós estamos na prova, tem gente que nem escova o dente, irmãos, de tão triste que está. E você olha para ele e está aquela coisa, aquela nuvem preta em cima dele. Josafá: não, peraí, meu amigo, vamos pegar, vamos se vestir também. Deus disse que nós vamos ser vencedor, nós vamos ser vencedor. Deus falou que nós não ia lutar. Não, então é o seguinte, traz a melhor. Mas pode rasgar? Não, não vai rasgar não. Ei, eles se vestiram como vencedores. Eles se comportaram como alguém que já tinha vitória na mão. Colocaram o povo para adorar ao Senhor na frente deles, e eles foram à batalha, e eles começaram a adorar ao Senhor, mesmo que
que as lutas continuavam, mesmo que as ameaças continuavam, mas eles estavam adorando ao Senhor. Aí é que está o detalhe. É nós entendermos que as nossas lutas não são contra a carne e nem contra o sangue. Às vezes nós temos problemas com vizinhos, com chefe, né? Com sei lá, né? Com sogra. Ei, a nossa luta não é contra eles. A nossa luta não é contra eles. A nossa luta, elas são nas regiões celestiais. Deus permite que eles venham contra nós, sim, permite, meu irmão, para nos tornar mais forte e para provar que com os frutos do Espírito Santo na nossa vida, nós somos capazes de vencer as maiores batalhas. E quando eles começaram a dar louvores ao Senhor, olha só que interessante, eles se armam, sai a batalha, nada acontece, mas quando eles estão ali, e que eles começam a adorar ao Senhor, Deus coloca emboscada, Deus faz uma muvuca entre aqueles que estavam prontos para pelejar contra Judá. Eu não sei como é que foi até o último, porque quando chegou o povo de Israel, chegou lá, estavam todos mortos. Os da montanha de Seir lá, os meunitas lá, foram contra os moabitas que mataram eles. Os dois se ajudaram, o moabita e os amonitas mataram primeiro os caras. Daqui a pouco se olharam e começaram a matar. E quando restou dois, tu tem que ter restado dois. Aí um olhou para o outro, eu te mato primeiro, depois tu me mata, tá? Porque a Bíblia diz que estavam todos mortos, não sobrou ninguém. Quando eles foram à batalha, e eles começaram a louvar ao Senhor, quando eles começaram a adorar ao Senhor, todos os seus inimigos foram desbaratados. E quer saber de uma coisa? Foi 3 dias para recolher os despojos. Não só os inimigos foram desbaratados, como Deus restituiu, Deus trouxe riqueza, Deus trouxe, e não eram poucas, a Bíblia diz que não eram poucas as riquezas, porque eles precisaram de 3 dias para recolher os despojos. Eu quero dizer para ti, meu irmão, eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é o momento em que você passa, eu não sei qual foi o demônio que se levantou contra a sua vida para te ver derrotado, eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu quero te dizer que se você entender que no meio da prova, você se desarmar contra o seu inimigo, confiar no Senhor e adorar a Ele, a vitória é sua, em nome de Jesus. Fique de pé comigo, nós vamos orar e agradecer ao Senhor. E tem mais uma. Despojos era o que sobrava, não era o que era deles, é que o inimigo tinha. Mas por direito, quem vencia a guerra tinha o direito de recolher os despojos. Eu quero dizer para ti, meu irmão, e profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que o diabo vai fazer com que ímpios recolham riquezas para que você seja abençoado. Virão sobre a sua vida, Deus abrirá portas para você, basta tão somente você confiar no Senhor. Muralhas vão cair, exércitos terão que se dobrar diante da sua vida. Os seus inimigos, a Bíblia diz que depois desse episódio aqui, eles ganharam o respeito de todas as nações e viveram em paz muito tempo. Jesus veio para dar vida e vida em abundância para mim e para você. E se o inimigo se levantou, ele vai ter que cair em nome de Jesus, porque nós vamos entrar em um tempo além de um tempo de guerra. Esse aqui é o nosso cantinho das nossas vitórias. Por isso está lá, não está lá playground de batalha, não está lá não está ali quarto de brincadeira, não, é quarto de guerra, Imagina o coração desse rei quando estava em meio à luta, quando ele era ameaçado, mas ele simplesmente confiou no Senhor, ele colocou diante do Senhor com um coração humilde e pôs-se a louvar, mesmo antes de ter a sua vitória nas mãos, mas pela fé. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Creia, Deus tem vitória para você. Não desista, continue a sua luta, continue a sua batalha, continue confiando no Senhor. Deus tem o melhor para você. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos.
nós bendizemos o Teu nome. Eu não sei, Senhor Jesus, quantos que estão aqui, Senhor, se veio em meio a uma luta, e se veio a um momento, Senhor Jesus, em que as forças, Senhor, tentam abatê-los, Pai, as suas guerras, as suas provas. Deus, eu não sei, mas Tu sabes quantos estão sendo, Senhor Jesus, ameaçados e provocados. Quantos que com angústia, Senhor Jesus, muitas vezes não tem nem ânimo para sair da sua cama, Pai. As coisas começam a dar errado. Mas eu quero Te pedir hoje que venha este entendimento que Tu destes ao rei Josafá, Pai querido, que eles possam batalhar entendendo, Deus, que em Ti as maiores vitórias são conquistadas. Eu Te louvo, Pai, eu Te agradeço, porque nós estamos em guerra e estamos declarando vitória sobre todos os nossos inimigos. Em nome de Jesus, eu Te louvo e eu Te agradeço, Pai. Amém e amém, Jesus.